pessoal. Estamos novamente aqui para conversar com uma pessoa muito querida, meu amigo há muito tempo. Nós já combinamos que não vamos dizer há quanto tempo. Ronaldo Balaciano, que é professor titular da COP, professor aposentado, e atualmente diretor executivo do Instituto Planet. Ronaldo, muito obrigada por vir aqui conversar com os pioneiros novamente. Sua passagem por aqui é sempre ótima. Eu acho que você fala a linguagem que as pessoas precisam para entender problemas, às vezes, que são muito complexos e cheios de jargões. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde. Oi, Suzy. Eu que agradeço o convite, tá? Para mim é sempre bom falar de transportes, falar exatamente dessa movimentação que a gente precisa todo dia e cada vez fica mais complexo. Por outro lado, cada vez a gente tem mais ferramentas para trabalhar com isso e essa é a minha praia, é o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de falar. Ótimo, então, porque a gente vai começar com um assunto que está na ordem do dia, que é o tarifa zero, né? E desde que pós-pandemia, a questão da tarifa zero ela ganhou muito impulso, né? Muita visibilidade. Só que agora, quando São Paulo começa a dizer que estuda tarifa zero, a coisa ganha uma outra dimensão, né? E a gente sabe que existe uma complexidade nisso que não envolve só o custeio do transporte, né? Paris, por exemplo, ela atualmente já oferece 72% de subsídio aos custos do custo do transporte público para a população e está em estudo adotar também o tarifa zero, mas para 2030. Então, quer dizer, existe um planejamento, existe aí uma necessidade de ver como se vai custear isso, mas existem muitas questões que não são exclusivamente financeiras, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro eu queria perguntar para você se tarifa zero é possível em cidades como São Paulo e Paris. Vamos lá. Eu vou começar uma frase que é popular aqui, né? Eu acho que em todo lugar, que as pessoas falam, eu fui convidado aqui para o almoço, né? Não existe almoço grátis, né? Se a gente pensar que não existe almoço grátis, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui de brincadeira, né? Pelo menos no Brasil, eu fico perguntando, será que existe uma tarifa zero? Quem não gostaria de tarifa zero? Só que assim como não existe almoço grátis, não existe tarifa zero. Essa tarifa tem um custo. E o importante, quando a gente tem uma tarifa, eu prefiro chamar de uma tarifa subsidiada, né? Ela está tendo algum subsídio, que é como já acontece hoje, o que a gente tem que saber é da onde vem esse subsídio. Qual é esse subsídio? O Estado vai bancar? O Estado, eu digo, o controlador do sistema, tá? Ele vai bancar esse subsídio? Ele vai bancar com quanto? Da onde precisa vir esse subsídio? É só do Estado? É só do município? Será das empresas que, enfim, precisam ter as pessoas que trabalham chegando na hora e tendo um bom transporte público, né? E sendo uma tarifa zero? Então, eu acho que enquanto nós não definirmos de que forma essa tarifa zero está sendo desenhada, eu acho muito difícil a gente dizer o seguinte, olha, amanhã, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 2 anos, nós vamos ter tarifa zero. Para eu definir uma tarifa, seja 0, seja 1, seja 2, não importa o valor da tarifa, eu preciso saber, na ponta do dedo, qual é o custo do meu sistema. Ou seja, eu tenho trem, eu tenho metrô, eu tenho VLT, eu tenho BRT, eu tenho ônibus, eu tenho táxi. E quando eu vou definir uma tarifa para qualquer um desses modos, é claro que se eu sou operador, eu quero operar, fazer uma boa operação, e é óbvio, eu quero ter uma taxa de retorno para que o meu serviço seja cada vez melhor e eu possa estar cada vez aperfeiçoando o serviço que eu ofereço hoje. E eu posso te garantir que hoje ninguém, estou falando dentro do contexto do Rio de Janeiro, dentro do contexto do Brasil, ninguém consegue botar certinho qual é o custo de operação, seja do trem, seja do metrô, seja do ônibus, seja do VLT.
Se eu não tenho esse custo muito bem definido e definido de forma, eu diria, séria, ou seja, eu sei quanto custa os meus insumos, eu sei quanto custa o meu veículo, seja ele qual for, eu sei quanto custa a mão de obra que vai conduzir esse veículo, eu sei quanto custa a manutenção, ou seja, eu sei que todos esses custos precisam estar na ponta da... Quando eu tiver isso tudo certinho, quando eu tiver todos esses custos, aí eu tenho que ver o seguinte: qual é o meu modelo? Como é que vai acontecer esse subsídio? É o Estado que vai subsidiar? Ou o Estado vai buscar uma renda, eu não sei dizer qual é, em algum lugar, e essa renda é que vai subsidiar o meu sistema? Mais do que isso, será que faz sentido toda a população de uma determinada cidade ser subsidiada? Isso é uma outra questão. Repara quantos pontos a gente precisa estudar. Por quê? É muito provável que algumas pessoas, talvez não em todas as viagens, mas em algumas, elas possam contribuir com alguma coisa, não exatamente o zero. Mas pode pagar 1, 2, 3, não importa o valor, tá? Mais ainda, quer dizer, quando a gente entrar, então, com a tarifa única, né? Com a tarifa única não, com a tarifa zero, quem serão as pessoas que estarão premiadas, vamos chamar assim, por essa tarifa zero, né? Então, você repara que, repito, se você me perguntar se eu quero a tarifa zero, eu quero, mas eu quero uma tarifa zero que eu, né, como morador, eu como que pago meus impostos, o próprio governo que está por trás disso, e os operadores entendam qual é a dinâmica, tá, de custos e de receitas para que isso possa valer. Porque, em tese, nada custa zero, nada custa zero. Então, repare que é uma coisa muito complexa. As pessoas, para mim, às vezes, o que eu sinto é que elas têm, não é medo, mas uma certa dificuldade em entrar em cada um desses pontinhos e analisar um por um e fazer ali, ter ali uma coisa muito bem identificada, muito bem qualificada, com o seu preço certo. E a partir daí, sim, porque a gente pode chegar à conclusão que vai ser muito difícil, no cenário atual, a gente ter a tarifa zero. A gente pode aumentar alguns subsídios, a gente pode diminuir outros subsídios, ou a gente até pode ter a tarifa zero, mas para ter a tarifa zero, nós vamos ter que buscar recursos em alguns pontos, em alguns locais que nós não estamos considerando hoje. Então, repare que é uma coisa que eu diria muito séria, é uma coisa importante, é uma coisa válida, mas que tem que ser bem feito. Até para a gente chegar à conclusão de que tarifa zero não é possível ou tarifa zero é viável, desde que a gente tenha isso, isso e aquilo.